Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos ler no Evangelho segundo escreveu João, 11º capítulo, capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, um texto extremamente conhecido da igreja. Nós iremos refletir aqui nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Um tema um pouco complexo eu quero trazer para a igreja. Carece de um estudo sistemático, com mais cabeças pensantes. Carece, não pretendo de forma alguma esgotar nada aqui, até porque tudo que se estuda da palavra, o próprio Espírito Santo vai fazendo brotar coisas novas. Do texto bíblico nada se esgota, por mais que conheçamos o texto bíblico, a gente não esgota. E esse tema, principalmente, havia necessidade da gente fazer um estudo sistemático para poder, inclusive, discutir alguns pontos de visão pessoal, teológico, né? Mas quero ser um tanto claro aqui e respeitoso com relação ao tema. Evangelho de João, capítulo 11, nós leremos a partir do verso de número 17. 17 é o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido o meu irmão. Verso de número 24 agora. Eu sei, disse Jesus. Melhor replicando Marta, né? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Repetindo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém? Os irmãos podem tomar o assento de vocês. Se alguém quiser ficar de pé comigo, fica à vontade, me faça companhia. Mas os irmãos é inteligente, né? Vão se acomodar aí. Glória a Deus. Um texto extremamente conhecido de toda a igreja, né? Há muitos louvores, né? Acerca de Lázaro, né? Ele ressuscitou, Marta e Maria, personagens muito difundidos nas mensagens, né? Mas um texto interessante para a gente poder meditar nesta noite, onde Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava passando por uma enfermidade, um problema de saúde, e Marta e Maria, preocupado com o estado de saúde do seu irmão, convida Jesus, Lázaro, a quem o Senhor muito ama, está enfermo, vem cá, para poder orar por ele, vem cá tomar um café com a gente, né? Gerando uma expectativa, até porque onde está Jesus, milagres acontecem. E Jesus estava fazendo muitos milagres ali, que aí Marta e Maria, Jesus vai curar o nosso irmão, né? Porque ele é a cura, ele é a vitória. Porém, na leitura onde nós realizamos, a partir do verso 17, disse que Jesus encontrou Lázaro já sepultado. O mesmo versículo fala que há 4 dias. Na visão de Marta e Maria, e numa visão muito simples de interpretação, Jesus chegou
atrasado. Jesus demorou chegar. Eu entendo que até Jesus responder a minha oração, ele pelo caminho, ele responde muitas outras orações. A agenda de Jesus não tinha agenda, Jesus não tinha agenda, até porque o centurião com a sua filha, lembra da filha de Jairo ali? Ele foi até ele e falou: Senhor, minha filha está terrivelmente enferma, vá lá em casa. Mas ele sabia de toda a agenda de Jesus, de transtorno de Jesus, de sair de um ponto e ir para outro. Dá só uma palavra que a minha filha será curada. Não preciso soltar lá não, só dá uma palavra, porque eu creio na autoridade da tua palavra, no teu nome, eu acredito, eu creio. No entanto, Jesus quis ir até a casa dele, e no meio do caminho Jesus curou muitas pessoas, inclusive a mulher do fluxo de sangue. Então, quando Jesus vai responder às nossas orações, no meio do caminho ele tem muitas orações para responder, muitos sinais a fazer. Acredito que a multidão que estava ao redor de Jesus o atrapalhava de caminhar e chegar lá em um tempo hábil para poder encontrar Lázaro, conversar com ele, orar, e quem possivelmente, e que possivelmente poderia curá-lo. Mas o texto diz que Jesus chegou após o seu sepultamento e já havia 4 dias. E o texto continua. Verso 19 nos diz: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Muitos judeus comovidos com aquela família que acabara de perder um membro, e veio consolar as irmãs Marta e Maria. Muitos judeus vieram consolar, porque então elas estavam vivendo um momento delicado, difícil, um momento complicado para todos nós. É uma realidade em nossas vidas também, de perder alguém, e os amigos tentam nos consolar e não há palavras, não há nada no nosso vocabulário capaz de dizer para alguém que acabou de perder um ente querido. As nossas palavras somem, porque não tem palavras para mensurar, não conseguimos dizer nada. Um abraço é o suficiente quando nós não conseguimos dizer nada. Um olhar, um carinho. Os judeus, no verso 19, foram consolar as irmãs a respeito de seu irmão. O verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Em um outro cenário, Jesus na casa de Marta e Maria, Marta estava preocupada em fazer ali a broa, o cafezinho, o biscoito frito e assado, e preocupada em fazer o cafezinho. Jesus na casa dela, e ela preocupada com muitos afazeres, e foi repreendida quando foi chamar sua irmã Maria. Peça a Maria que me ajuda, Jesus. Eu estou aqui fazendo a broa e ao mesmo tempo amassando a massa do bolo, fazendo tudo. O café já está fervendo ali e o bolo está tempo de queimar. Que Marta venha me ajudar. Jesus disse para Marta: Marta, uma coisa é necessária só. Você está muito afadigada, muito preocupada com as coisas. Venha para o culto. Venha meditar com a gente, refletir com a gente. Agora, Marta, carregada de emoções ruins, negativas, de tristeza, sai ao encontro de Jesus. Tem gente que só procura Jesus nos momentos difíceis. Tem gente que só procura Jesus nos momentos difíceis, e não deve ser assim. Agora Marta, possuída de fé, vem ao encontro de Jesus, diz o texto. Maria, porém, ficou sentada em casa. Maria agora, sem forças, triste, abatida. Não conseguiu ir ter com Jesus, estava em casa, vivendo o luto, lícito viver o luto. Maria, porém, ficou em casa, diz o verso 20. É lícito nós vivermos o luto. E cada um tem um tempo para poder superar isso. Um exemplo meu, eu sou um meio atleta, agora de 95 quilos. Eu corria
20 quilômetros por semana. 2 vezes na semana eu dava uma corridinha, 10 quilômetros cada. E, né? Aí meu pai ficou enfermo. E no final ali do seu estágio, meu pai teve que ser entubado, precisou de balão de oxigênio. E foi liberado ir para casa. E nós precisamos de alugar equipamento para poder ele conseguir respirar em casa e passar o último Natal dele com a gente. Há 1 ano e 9 meses atrás. E um dia eu, lá com ele, fazendo os exercícios lá no hospital, em Muriaé, fazendo os exercícios, aqueles exercícios pulmonar, né? Respira a bolinha 1, a bolinha 2, a bolinha 3. Meu pai, com uma dificuldade de soprar as bolinhas, falou assim: ô Juninho, ele me chama de Juninho, né? Ô Juninho, sopra isso aqui. Eu nem soprei, as bolinhas, estourou o negócio. Eu pensei, nossa, meu pai está com um pulmão. Eu nem soprei. E ele estava com uma dificuldade de soprar uma bolinha. Falei, Jesus, ali na fisioterapia. Aí, uma semana eu ficava lá no hospital com ele, meus irmãos também, a gente naquele revezamento, vim embora, tentando ter uma vida normal, prática. Vou correr, né? E quando eu correndo, né, a gente usa todos os litros de ar possível do nosso pulmão e... Na hora eu lembrei, pai precisando de oxigênio lá e eu aqui com abundância de oxigênio, abundância de ar. Eu falei, e eu correndo e orando, Jesus, manda esse ar para o meu pai. Jesus, manda esse ar para o meu pai. E correndo e suando e meu corpo em plena saúde. Ao contrário, estava meu pai. E isso foi um baque emocional muito grande, que há 1 ano e 9 meses eu não consegui voltar a correr, até hoje. Mês passado, fazendo uma caminhada, né, que agora eu tenho que voltar mais devagar. Fazendo uma caminhada, eu consegui correr 1 quilômetro. Olha que vitória. Amém? 1 quilômetro, significativo demais para mim. Consegui superar esse luto, essa barreira emocional, esse choque emocional que eu tive. Há praticamente 2 anos atrás. Lícito viver o luto. Cada um tem um tempo para se recuperar. O que nós não podemos é viver a vida toda no luto quando nós perdemos um ente querido. E é isso que nós vamos tratar. Vencendo o nosso maior vilão, vencendo a morte, é o tema da mensagem de hoje. Vencendo a morte, nosso maior vilão. Oportuno, semana que vem, os países do Ocidente, inclusive o nosso, né? Nós viveremos o 2 de novembro, finados. A partir do século II, eles culturalmente já começaram a fazer as suas rezas, orações aos que partiram. E eles fazendo ali as suas orações pelos entes queridos e amigos que já tinham partido. Começou a realizar orações para os mortos, aqueles que já estavam em outro estágio. A partir do século II, mas quando foi no século X, com um monge católico, Odilo, ele instituiu, nós precisamos efetivar isso é bom, isso é importante, orar, rezar pelos mortos. E isso se tornou uma cultura para os nossos irmãos católicos, que até hoje, né, isso é muito difundido nos países do Ocidente. O México, então, tem uma força maior, inclusive, do que o nosso país. E a partir do finalzinho do século X, isso foi difundido, e isso foi ganhando força, e hoje nós conhecemos 2 de novembro, finados. E nós lembramos desse tema, desse assunto, e é muito delicado falar da morte, porque a palavra morte, no Aurélio, já nos diz que ausência de vida. E visitar esses cantinhos do nosso coração gera saudade. E hoje eu posso dizer com uma certa propriedade que a morte propriamente dita não é o nosso maior vilão. O nosso maior vilão é a ausência. É relembrar as atividades. É quando você vai fazer alguma coisa de hábito em família e não ter mais aquele membro. A ausência é muito pior. Mudar a rotina, desfazer o guarda-roupa, pegar novamente o carro, visitar a rotina que era do meu pai, difícil, extremamente difícil. A morte
no meu ponto de vista, não é o nosso maior vilão. O nosso maior vilão é a ausência, porque isso traz saudade, isso traz um sentimento ruim, e nós precisamos superar isso. Por isso o tema, vencendo a morte, é o assunto que nós trataremos. Porque a morte gera questionamentos, lembrar disso, falar disso causa dor. Por isso é um assunto pouco difundido, pouco falado, estudado. Se nós estudássemos esse assunto, talvez encontraríamos mais paz para poder falar disso, inclusive viver isso. Já tem uma mocinha de 11 anos, então eu tive a experiência de casar, de ter filho. Mas eu não sei se vou ter a experiência de ter lá um genro, não sei se vou ter a experiência de ser avô, porque eu posso partir antes, na certeza de que vou fechar os olhos aqui e abrir os olhos na praça central da Nova Jerusalém. E isso nos traz esperança, porque para nós a morte não é o fim, mas traz dor, sofrimento, angústia, traz muitas coisas. E como nós sofremos com isso? Sofremos porque nós somos bem-aventurados. Sofremos porque nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores é muito mais do que ganhar um troféu, uma medalha de honra ao mérito. Ser bem-aventurado é ser mais que vencedor. Por isso que nós sofremos, é intrínseco ao cristão vencer. Porque Jesus venceu todas as batalhas, inclusive a morte. Ele venceu um dos nossos maiores vilões, dizendo para nós, aquilo que te abate, aquilo que te deixa triste, eu triunfei sobre. E se creres, triunfarás comigo. Amém? Jesus venceu a morte. A filosofia vai dizer que isso é paradoxal, contradiz a intuição comum falar que a morte gera vida. Como assim a morte gera vida? Sim, a morte de Jesus, Ele morreu a nossa morte, Ele rasgou a cédula que havia contra nós. A morte de Jesus nos gera vida em nós, hoje, no presente e no vindouro. A morte de Jesus gera vida para nós. E por isso, o inimigo das nossas almas, gostaria que os irmãos colocassem no telão para nós, João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, para que todos possam ver. E o inimigo quer tirar proveito disso. Ele quer tirar proveito disso. Olha o que diz a palavra, o ladrão vem somente para roubar, o inimigo de nossas almas vem para roubar, matar e destruir. Mas disse Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele quer tirar proveito disso e causar pavor, nos deixar depressivos. Quando nós perdemos alguém, vem uma cachoeira de emoções ruins. E ele quer tirar proveito disso, tentando roubar a nossa paz, a nossa alegria. Muitos não conseguem mais tocar a vida de volta, quando perde um ente querido. Mas o Senhor Jesus tem uma palavra para nós nesta noite, que não é o fim, nós temos esperança. Há uma radiante esperança. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas disse Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Talvez você sentimentalmente morreu, talvez você está com dificuldade de superar alguma coisa, porque passou por um luto, passou por uma situação que você não consegue mais sobressair. O inimigo veio para roubar, mas o Senhor Jesus vem para dar vida e vida com abundância. No nome de Jesus, precisamos tomar posse disso. E tem coisas que nós passamos quando perdemos alguém, seja de diversas formas, como diz os antigos, de morte morrida, ou é a morte natural, ou por um acidente, ou por um ato de violência, que nós podemos perder alguém por diversas formas. Independente da forma que você perdeu esse alguém, causa muita dor, o inimigo aproveitando disso, te coloca medo, te coloca pavor, depressão.
Mas nós precisamos buscar de Deus para que nós possamos tocar a nossa vida com o Senhor Jesus. Há 54 vezes em toda a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele quer tratar a morte como um sono. O apóstolo Paulo então elucida isso para nós com muita clareza. Ele quer tratar a morte como algo natural. De fato é natural. Enquanto estamos aqui, há pessoas velando alguém. De fato é natural. Todos os dias nós morremos. No nosso corpo há vida e morte simultaneamente. A biologia diz isso. Então nós precisamos compreender, ler mais sobre o assunto e aprender mais. A palavra trata a morte como um sono sem sonho. Para tentar trazer para nós que isso é normal, porque de fato é normal. Quando Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me, Ele estava dizendo, para mortificar as nossas vontades, as nossas paixões, e cruz lembra de morte. Tome a sua cruz e siga-me. Todo dia nós precisamos mortificar as nossas paixões, os nossos membros. Todos os dias precisamos morrer para o mundo e nascer para Deus, todos os dias. O contexto morte está ao nosso entorno, a cadeia alimentar, e poderíamos citar outros, está ao nosso entorno. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Há uns tipos de morte, por exemplo, morte espiritual. Gênesis 2,17, não precisa projetar, só vou citar. Gênesis 2,17 diz, não coma deste fruto, porque certamente morrerás. Morte espiritual e morte física. Não coma desse fruto, certamente morrerás. A morte espiritual, ela é mais complicada do que a morte física. Porque é espiritual. Se eu morrer espiritualmente e partir, morto espiritualmente, eu vou enfrentar a segunda morte, que é a morte eterna, que diz a escatologia, que diz o Apocalipse. E é muito pior do que a primeira morte. A morte espiritual é pior do que a morte física, porque quando nós morremos fisicamente com Cristo, há uma certeza gloriosa para nós, inclusive do arrebatamento. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 55 ali, ele trata isso muito bem acerca da escatologia, dos fatos dos últimos dias, como se dará o arrebatamento. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois o nosso corpo será transformado. E lá ele explica tudo isso. Sugiro que você leia. Mas a morte diária que nós enfrentamos, os lutos diários por nós matarmos os prazeres carnais, e também a morte física, isso traz dor, isso traz tristeza. Filipenses, Paulo vai dizer à igreja de Filipos 1, 21, para mim no viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo entendia que havia um futuro melhor para ele. É só quem tem muita convicção diz isto. E ele diz também à igreja de Gálatas, e nos diz hoje, 2:20 de Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava dizendo que ele estava matando a natureza dele todos os dias, que agora Cristo era que vivia nele. E nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, e tem uma citação de Atos lá dos Apóstolos. Nós estamos estudando Atos. Paulo diz lá, capítulo 21, verso 13, ele diz, os irmãos de Jerusalém, fala Paulo, os irmãos ali da igreja, não vai a Jerusalém não, senão vão te prender lá, rapaz. Não vá para Jerusalém. E Paulo, no capítulo 21, no verso 13, ele disse, eu estou pronto. Não só para ser preso, mas para morrer por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava convicto de que havia um lugar preparado muito melhor para ele. Por isso que ele estava convicto e não temia a morte. Paulo conhecia muito bem o Senhor Jesus, ele tinha certeza, convicção da sua salvação. E como é bom, como traz paz ter o nosso nome escrito no livro da vida. Como isso traz paz para nós.
ser chamados de filhos e filhas, como isso traz paz para nós. Isso traz paz. Quando nós meditamos na palavra, quando nós olhamos, Paulo dizendo tudo isso, inclusive em Romanos 6:11 ele diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Olha que paradoxo, olha como entender tudo isso é difícil. Mas o contexto morte está ao nosso derredor. Certa feita, o Senhor Jeová, Ezequiel 37, pergunta para o profeta Ezequiel: ossos sequíssimos, um exército inteiro, um campo, um vale de ossos secos. Naquela visão, Ezequiel: pode esses ossos reviver? Ezequiel titubeou. O Senhor sabe. Então profetiza, Ezequiel. Onde não há vida, Ezequiel profetizou, e diz a palavra que ossos com ossos se juntaram e houve vida. Quando nós lemos parte B do João 10:10, que Jesus veio dar vida e vida em abundância, então nós compreendemos, quando nós linkamos esse versículo, entendemos que nós precisamos profetizar onde não há vida em nossos relacionamentos, onde não há vida nas nossas relações, onde não há vida em alguma área de nossos sentimentos. Nós precisamos profetizar, porque há uma possibilidade do Senhor fazer um milagre e a vida voltar, porque a palavra de Deus, basta uma palavra com fé. A palavra de Deus nos diz que se tivermos fé, transportaríamos os montes. Não sei se o monte do luto tem te atrapalhado, não sei se o monte de algum sentimento tem te atrapalhado, de alguma luta, de alguma barreira tem te atrapalhado. Mas pela fé nós aplicamos e dizemos: ansiedade talvez é um monte para você, e dizemos: transporte daqui para lá, porque pela fé nós vamos transpor grandes montes. E eu profetizo sobre a sua vida, no nome de Jesus, que esses montes sejam destruídos, sejam removidos. Pela fé nós podemos obter muitas vitórias, inclusive pela fé que nós vamos vencer a morte. É só pela fé estarmos próximos ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos apresenta algumas coisas desejáveis no céu, para que pudéssemos desejar o céu. Quando nós olhamos para esse mundo, há uma mistura de prazer, de felicidade, com muita tristeza, quando a gente assiste um ser humano tirando a vida do outro. A vida já não significa mais nada. Nesse contexto há morte, e isso traz dor, choro. Mas a Bíblia nos apresenta algo desejáveis no céu. Apocalipse 21, verso 4, por favor, na tela. Apocalipse 21, verso 4. O céu apresenta, a palavra de Deus apresenta algumas coisas desejáveis lá no céu. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lá no céu não vai ter choro. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Há uma promessa. Além disso, fala que no céu há ruas de ouro. Ficamos felizes quando vamos viajar e encontramos um asfalto parecendo um tapete, Reginaldo. Ficamos felizes, pegamos uma estrada e a viagem rende. Imagina andar no céu, ruas de ouro. Há uma promessa, a palavra nos afirma isso. Inclusive que no céu há muros de jaspe. Eu nem conheço jaspe, mas se está no céu é coisa boa. E é por isso que o Senhor Jesus quer levar nós para lá. Posso ouvir um amém? Amém? É por isso que o Senhor Jesus quer nos levar para perto dele. Porque há uma promessa de algo radiante naquele lugar. Lá no céu nós conheceremos Jesus como ele é. Hoje nós nos cultos experimentamos um culto abençoado, experimentamos um louvor abençoado e ficamos maravilhados, e saltamos, e gritamos, e levantamos as mãos, e até pulamos.
Isso é uma bênção. E glória a Deus por isso. Lá no céu nós conheceremos isso na plenitude. Se ficamos felizes aqui, cheios aqui, imagine experimentar a plenitude. Lá no céu conheceremos Jesus como Ele é. Duro encarar a morte. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos vencer a morte. Por isso o tema, vencendo a morte, porque é algo que precisa ser vencido. A morte nos incomoda. E lá no céu também, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 55, que lá no céu nós vamos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquilo que nós acabamos de ler em Apocalipse, agora também em Coríntios 15, 55. Lá no céu não vai haver problemas, lá no céu não terá dificuldades. A palavra de Deus traz esse consolo para nós, dizendo que o Senhor é bom, dizendo que lá no céu tem muitas coisas maravilhosas que superam as nossas expectativas, coisas que os nossos olhos não viram. Coisas que os nossos ouvidos não ouviram, o Senhor tem preparado para nós. O Senhor, irmãos, Ele tem todos os nossos dias. O Senhor tem todos os nossos dias. E eu e a minha família vivemos isso há um tempo atrás. 17 anos atrás. Sabe aquela oração que antecede o café? Sabe aquela oração que antecede o almoço? Estávamos lá em casa, eu ainda era solteiro na época, jovem, tinha uns 17 anos ali aproximadamente, 18, e realizando a oração que antecede as refeições, Deus usa um irmão que estava com a gente lá e falou para minha mãe assim: Dona Aparecida, no final da vida do seu marido, você vai cuidar dele, nesta situação e nesta situação. Que eu não vou dizer o que para não causar constrangimento. 17 anos atrás, exatamente como na profecia, meu pai faleceu, exatamente como na profecia nós vivenciamos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que de fato, o Senhor tem todos os nossos dias. O Senhor tem todos os nossos dias. Exatamente o Senhor cumprindo aquilo que Ele havia falado para nós numa mesa de um café, de um jantar. E naquela oração o Senhor falou conosco. O Senhor já queria trazer paz para nós muitos anos antes. Quando nós olhamos para Salmo 23, verso 4, por favor, pode colocar na tela. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vê o cuidado de Deus conosco. Nesse contexto, ali dos romanos, os deuses gregos, eles não relacionavam com seus fiéis. Por isso que Jesus visitava casas, por isso que Jesus relacionava com seus fiéis, e até hoje relaciona, para contrapor os deuses gregos, porque naquela cultura grega, dizia que os seus deuses não relacionavam, não se importavam com seus fiéis. Aí a gente vê Jesus visitando casas, Jesus se importando com o luto das irmãs, Jesus se importando com as nossas dores. E quando nós olhamos para esse texto, olha o que diz: ainda, vamos ler todo mundo junto comigo? 1, 2, 3. Ainda que eu ande... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que estas coisas possam me assombrar, me amedrontar, o Senhor está comigo, eu não temerei mal nenhum. Nós precisamos ter esta convicção, irmãos. Eu não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Olha o bom pastor que cuida, o teu bordão e o teu cajado me consola. Ele vai estar com você, meu irmão, minha irmã,
todos os dias até a consumação dos séculos, em todos os momentos de felicidade, de luto, nos momentos bons, nos momentos ruins, até nos momentos que você estiver se sentindo sozinho, sozinha, Ele estará contigo, porque o teu cajado e o teu bordão me consola. Ele vai estar conosco em qualquer situação das nossas vidas. Ele é um Deus que se importa conosco, diferente da cultura dos deuses gregos. Ele é o nosso pastor. O teu bordão, o cajado, isso é instrumento do pastor. E quando nós lemos o primeiro versículo do Salmos 23, a gente vê que lá falando, o salmista falando, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará consolo, instrução. Em todos os momentos Ele cuida de nós. Romanos 8, capítulo 8, verso 38 e 39, por favor. Vamos ler? Porque estou... Nem os poderes... 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá. Isso traz consolo, amém? Isso traz consolo. Isso traz paz para nós, para os nossos corações. O Senhor estará conosco em todos os momentos. E nada deste mundo, nada do presente, nem do porvir, vai nos separar do amor de Cristo. Amém, igreja? Quando nós cantamos, eu sou muito ruim de cantar, então a igreja me ajuda. Quando nós cantamos, não sei quem canta, não sei o tom. Eu não tenho tom, eu canto, eu não tenho tom, eu tenho que aprender. O único tom para mim é aquele desenho animado lá, o Tom e Jerry, eu não sei o que é tom. Eu não tenho tom, então, mas a igreja me ajuda. Quando nós cantamos aquele louvor assim, ó, e a igreja canta comigo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata. Sabia que você está pedindo a morte nesse louvor quando você canta isso? Eu já estou pronto. Atos 21, 13, Paulo quando diz aos irmãos ali, ele fala assim, estou pronto para enfrentar a prisão, inclusive morrer pelo amor de Jesus. Eu já estou pronto, pode me levar. Não vai cantar mais, Josiel? Nós já estamos prontos. Mas de fato é algo, encontrar com o Senhor Jesus precisa ser algo desejável. O Senhor nos ensina a almejar isso. E nós devemos sim cantar. E dizer para o Senhor, Pai, eu estou pronto, me leva. Esse mundo já não tem mais nada, de fato não tem. Nós precisamos tratar isso com normalidade e cantar mesmo. Paulo disse isso, eu já estou pronto. E que nós também estejamos prontos para poder continuar cantando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Os sinais já estão por aí. Como Deus tem mostrado para o mundo que a palavra ela é inerrante e infalível. Como Deus tem mostrado para nós com muita clareza. Você via um sinal ou outro assim, hoje não. Deus está mostrando para o mundo acerca do arrebatamento, acerca da sua volta. Pandemia, Deus mostrando para o mundo que é um sinal. Incêndios em cidades inteiras, chuvas repentinas que levam cidades inteiras, guerras, rumores de guerras. O Senhor Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E nós precisamos ficar atento nisso. Em nome de Jesus, igreja, já concluindo, que nós possamos se apegar à palavra de Deus, porque é só a palavra de Deus que traz consolo ao nosso coração quanto ao tema aqui abordado. É só Jesus que traz consolo aos nossos corações ao tema abordado. Mas acontece justamente o contrário, que quando estamos tristes, abatidos por alguma coisa,
inclusive abatidos por perder alguém querido. Nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ler a palavra. Não conseguimos, quando mais precisamos, não conseguimos, não há palavras de oração. Mas é quando nós devemos orar. E quando a gente não consegue, nós precisamos falar: ore para mim, Leandro, eu não estou conseguindo orar, isso está me sufocando. Mas eu preciso de oração porque eu não estou conseguindo. Ore por mim, busque a Deus por mim. Me ajude em oração. Mas nesses momentos também eu não consigo ler a palavra. Coloque a palavra no áudio no seu celular, mas não deixa de ouvir, porque é momento que nós precisamos estar perto para estas coisas não nos vencer. E ao contrário, a gente vencer todos os obstáculos. É só lendo a palavra e estando com Jesus que a gente vence qualquer obstáculo, inclusive a morte. Que Jesus venceu a morte. E nós também um dia venceremos junto com Ele, amém? Que o Senhor Jesus traga paz, traga consolo ao seu coração quanto a esse tema. Que traz muita dor, que traz desilusões. Mas nós não podemos permitir que fatos como este, o inimigo use desses instrumentos, desses fatos da vida para roubar a nossa fé, atrapalhando a nossa caminhada. Que nós possamos se apegar à palavra, porque cuidais ter nela a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Amém, igreja? Pastor Reinaldo, aplausos.